Vocês não vão acreditar no que aconteceu quando essa mulher entrou no tribunal de divórcio. O marido milionário estava esperando lágrimas, súplicas, uma mulher destroçada implorando por migalhas. Mas o que ele viu? Uma mulher que havia se transformado em algo muito mais perigoso, alguém que conhecia a verdade. E cara, essa verdade estava prestes a destruir tudo que ele havia construído sobre mentiras. Imaginem só a cena. Ricardo Campos ajustando seu terno de 50 mil reais, o tecido sussurrando histórias de vitórias inquestionáveis. Ali naquele tribunal gelado de São Paulo, o divórcio deveria ser sua última conquista, o ponto final de uma vida antiga que ele havia deixado para trás. Ele esperava ver Marina, sua ex-esposa, chegando em frangalhos, com os olhos inchados de tanto chorar, talvez tropeçando nas próprias palavras. Mas gente, quando aquela porta se abriu, não foi isso que aconteceu. Marina entrou naquele tribunal como se fosse dona do lugar. O vestido azul marinho que ela usava não gritava derrota, ele sussurrava poder. O cabelo preso num coque elegante, sem uma mecha fora do lugar. E os olhos dela? Cristalinos, focados, como dois faróis cortando a neblina das mentiras que ele havia espalhado por anos. Quando ela olhou para ele, Ricardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: medo. Não era o olhar de uma mulher traída. Era o olhar de alguém que estava prestes a cobrar uma dívida que ele havia esquecido que devia. O Tribunal 4B do Fórum Central estava com aquele cheiro típico de papel velho e ar-condicionado, como se fosse um cemitério de casamentos fracassados. Para Ricardo, aquilo era só mais uma sala de reunião, mais uma negociação onde sua posição era inabalável. Ele estava sentado à mesa de mogno polida, um rei em seu terno Armani, ladeado por Augusto Mendes, um advogado cuja crueldade era tão famosa quanto seus honorários astronômicos. Do lado dele, Camila, sua noiva, apertava sua mão. O toque dela era calculado e frio, o anel de noivado de 200 mil reais refletindo as luzes fluorescentes como pequenos sinais de posse. Ela era o futuro. Jovem, vibrante, uma prova viva do seu sucesso. Ricardo havia ensaiado aquele dia por meses na cabeça. Era o último passo burocrático para fechar um capítulo que ele já havia reescrito. Imaginava Marina chegando atrasada, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos de uma noite em claro chorando. Ele via na mente a mulher que havia deixado para trás, uma mulher que se tornará, em seus pensamentos, uma foto desbotada de uma vida que ele havia superado. Ele tinha preparado até um olhar de simpatia distante, um gesto que praticara no espelho do seu novo Penthouse, com vista para toda a cidade de São Paulo. Mas a mulher que atravessou aquelas portas pesadas não era uma foto desbotada. Era uma estranha. Marina se movia com uma serenidade quase perturbadora. O vestido que usava era discreto, mas perfeitamente cortado. Não havia sinais de noites mal dormidas. As linhas finas ao redor dos olhos falavam de sabedoria, não de tristeza. Ela não estava se apoiando no advogado para se sustentar. Caminhava ao lado dele como uma igual. O olhar dela varreu a sala uma vez, frio e analítico, antes de pousar em Ricardo. Não era um olhar de ódio ou coração partido. Era um olhar de avaliação, como se ela estivesse o vendo claramente pela primeira vez em muito tempo, e talvez não estivesse totalmente impressionada. A simpatia distante que ele havia preparado morreu em seus lábios. No lugar dela, um nó frio de apreensão se formou no estômago. Esta não era a mulher trêmula e derrotada que sua narrativa exigia. Todos de pé. A voz do oficial de justiça ecoou, e o barulho de cadeiras raspando encheu o silêncio. A juíza Fernanda Silva, uma mulher conhecida por não passar a mão na cabeça de ninguém, tomou seu lugar. Seus olhos inteligentes e penetrantes escanearam as partes à sua frente. Estamos aqui hoje para finalizar a dissolução do casamento entre Ricardo Campos e Marina Campos. Doutor Mendes, revisei a proposta de acordo. Parece generosa. Augusto Mendes se levantou, seu sorriso tão polido quanto seus sapatos de 2.000 reais. De fato, Excelência, o Sr. Campos deseja garantir que a Sra. Campos seja bem cuidada, em reconhecimento aos seus 22 anos de casamento. Ele disse isso com um ar de profunda magnanimidade, como se Ricardo estivesse presenteando ela com um país pequeno. Ricardo observou Marina em busca de uma reação, um lampejo de gratidão, alívio. Não viu nada. Ela permanecia com uma postura perfeita e imóvel, as mãos descansando calmamente no colo. O advogado dela, um homem chamado Eduardo Torres, cuja firma era respeitável mas não chegava nem perto do nível da de Mendes, se levantou. Excelência, Torres começou, sua voz calma e firme. Minha cliente, Senhora Marina, aprecia a minuciosidade da oferta do Sr. Campos. Uma pequena pausa.
Ricardo sentiu Camila se mexer ao seu lado, as unhas cravando quase imperceptivelmente em sua mão. No entanto, Torres continuou, não estamos aqui hoje para discutir a divisão de bens matrimoniais no sentido tradicional. Minha cliente não está contestando a oferta da casa da família, a pensão ou os arranjos de pensão alimentícia para a filha Sofia. A expressão presunçosa de Mendes vacilou por uma fração de segundo. Isso não estava no roteiro. Ricardo se inclinou para a frente, o nó no estômago apertando. O que era isso? Alguma jogada por mais dinheiro? Então o que exatamente estamos aqui para discutir, Dr. Torres? Perguntou a juíza Silva, franzindo as sobrancelhas. Eduardo Torres abriu uma pasta de couro na mesa. Estamos aqui, Excelência, para registrar uma moção reconhecendo Marina Campos, não como uma esposa dependente, mas como sócia fundadora da Campos Inovações. Um silêncio atordoado desceu sobre o tribunal. Ricardo sentiu o sangue sair do rosto. Ele encarou Marina, que finalmente virou a cabeça e encontrou seu olhar diretamente. O poder silencioso que ele havia visto antes agora tinha um nome: convicção. Camila ofegou ao seu lado, um som pequeno e indignado. Isso é um absurdo, Excelência, Mendes gaguejou, encontrando sua voz. A Campos Inovações foi fundada pelo Sr. Campos sozinho. A senhora Marina era dona de casa, uma mãe maravilhosa, tenho certeza, mas ela não teve envolvimento nos negócios. É assim mesmo, Sr. Campos. O olhar da juíza Silva estava agora fixo nele, afiado como um caco de vidro. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua mente estava girando, sendo jogada 2 décadas para trás, para uma garagem apertada, cheirando a óleo e ambição. Ele viu Marina, então com apenas 24 anos, debruçada sobre seus esquemas caóticos, seu diploma em artes plásticas dando a ela um olho para design que ele não tinha. Ele se lembrou dela vendendo o carro do pai falecido para pagar a primeira aplicação de patente. Ele se lembrou dela trabalhando em 2 empregos para mantê-los à tona enquanto ele perseguia um sonho, a crença dela nele sendo o único capital real que ele tinha. Ele havia esquecido, ou melhor, havia escolhido esquecer. Havia enterrado essas memórias sob camadas de sucesso, reescrevendo a história até ele ser o único protagonista, o gênio que se fez sozinho. O advogado de Marina deslizou um documento pela mesa. Temos o cheque do pai dela para a patente. Temos os esboços de design dela para os 3 primeiros protótipos. E temos uma dúzia de depoimentos juramentados de funcionários antigos que testemunharão que Marina Campos não era apenas uma esposa solidária. Ela foi a arquiteta de toda a filosofia de interface do usuário da empresa. Cada palavra era uma martelada, desmantelando a fachada de sua vida. Ele olhou para Camila, seu rosto uma máscara de confusão e fúria, seu anel de diamante parecendo de repente berrante e barato. Ele olhou para Marina, sua expressão não triunfante, mas resoluta. Ela não estava ali para arruiná-lo. Ela estava ali pela verdade. E no silêncio esmagador daquele tribunal, Ricardo Campos, o homem que tinha tudo, percebeu que já havia perdido a única coisa que realmente importava. Agora, a viagem de volta para a mansão na Barra da Tijuca foi um affair silencioso e sufocante. Camila, pela primeira vez, estava sem palavras, sua mente visivelmente correndo para calcular as implicações financeiras da bomba de Marina. O choque havia azedado numa raiva venenosa que irradiava dela em ondas. Ricardo olhava pela janela matizada da BMW, as palmeiras das ruas do Rio se desfocando numa mancha verde indiferente. A casa, quando chegaram, parecia menos um lar e mais um mausoléu. Era um monumento ao seu sucesso. Uma estrutura ampla de vidro, aço e mármore branco que Camila havia meticulosamente projetado com a ajuda de um arquiteto que falava mais sobre espaços negativos do que sobre conforto. Cada superfície era polida até um brilho espelhado. Cada peça de mobília, uma obra de arte minimalista que dava medo de realmente sentar. Não havia impressões digitais no vidro, nem bagunça nas bancadas, nem vida. Não posso acreditar na audácia dela. Camila finalmente cuspiu, batendo sua bolsa ridiculamente cara numa mesa de console de mármore. O som ecoou no saguão cavernoso. Sócia fundadora depois de tudo que você deu para ela. Ela é uma mulher gananciosa e amarga. Augusto vai esmagar isso. Isso é um insulto. Ricardo passou por ela, seus passos assombrosamente altos no piso de mármore. Ele foi até a janela do chão ao teto que dava vista para uma piscina infinita, que por sua vez dava vista para a cidade. Era a vista que ele sempre quis, a prova de que estava no topo do mundo. Hoje ela apenas parecia solitária. Ela vendeu o carro do pai, ele disse, sua voz baixa, distante. O quê? Camila retrucou, seguindo-o. Do que você está falando?
Um Mustang 1968. Era a única coisa que ele deixou para ela. Ele continuou, falando mais para o vidro do que para ela. Ela amava aquele carro. Mas nossa aplicação de patente estava vencendo e estávamos R$ 2.000 sem, então ela vendeu. Nem hesitou. Camila o encarou, seu rosto perfeitamente esculpido uma mistura de impaciência e descrença. Ricardo, isso foi há 20 anos. Isso é agora. Você está seriamente sentindo nostalgia? Ela está tentando roubar milhões de reais de nós. A palavra nós pairou no ar, soando oca e transacional. Ele se virou para olhá-la. Viu a mulher linda e ambiciosa que havia escolhido, a mulher que ornamentava seu braço em galas, que entendia a moeda do poder e da imagem. Mas pela primeira vez, se encontrou procurando no rosto dela por algo que não estava lá. História compartilhada. Ela era uma bela adição à sua vida, mas Marina havia sido a fundação. Ele foi subitamente e violentamente jogado de volta numa memória tão vívida que parecia viagem no tempo. Estavam na cozinha da primeira casa deles, um bangalô minúsculo alugado em Copacabana que sempre cheirava levemente a jasmim do arbusto crescido demais do lado de fora. Ele tinha 32 anos, e a Campos Inovações acabará de conseguir seu primeiro contrato importante. Estava aterrorizado, estático e completamente exausto. Léo, o filho deles, era uma criança pequena, batendo uma colher de pau numa panela no chão. E Sofia era um peso novo e quente nos braços de Marina. Marina estava mexendo uma panela de molho de espaguete, o cabelo num coque bagunçado, uma mancha de farinha na bochecha. Estava usando uma moletom velha e manchada de tinta que era dele. Ela olhou para cima e encontrou o olho dele, um sorriso lento e radiante se espalhando pelo rosto. Ela não precisou dizer uma palavra. Naquele sorriso, ele viu tudo. Eu acredito em você. Nós conseguimos fazer isso. Estamos juntos nisso. Mais tarde naquela noite, com as crianças dormindo, eles sentaram no sofá gasto de segunda mão compartilhando uma garrafa de vinho barato. Ele confessou seus medos, que era um impostor, que falharia e arrastaria todos eles com ele. Marina pegou sua mão, seu toque quente e sólido. Ricardo, ela havia dito, sua voz cheia de uma certeza feroz e silenciosa. Fracasso é apenas um ponto de dados. Vamos aprender com isso, mas você não vai falhar porque sua visão é brilhante, e você não está fazendo isso sozinho. A memória desapareceu, deixando uma dor profunda em seu lugar. Ele olhou ao redor da mansão estéril e silenciosa. Ele e Camila não tinham conversas assim. Eles discutiam carteiras de ações, destinos de férias e qual evento de caridade oferecia as melhores oportunidades de networking. Nunca falavam sobre medo ou fracasso porque no mundo deles tais coisas não deveriam existir. Ricardo, você está pelo menos me escutando. A voz de Camila cortou seu devaneio, afiada com irritação. Augusto está ligando. Precisamos de uma estratégia. Ele olhou para a piscina infinita, sua superfície perfeitamente imóvel, refletindo o céu frio e vazio. Havia construído essa vida, essa gaiola polida e perfeita, peça por peça. Havia trocado o calor caótico daquele bangalô de Copacabana por esse palácio silencioso. Havia trocado uma parceira por um acessório. Pensou que havia melhorado de vida, que havia se livrado de sua vida antiga como uma cobra se livra da pele. Mas parado ali com o eco de seu passado soando em seus ouvidos, sentiu uma realização aterrorizante e nauseante despontando nele. Ele não havia se livrado de sua pele antiga. Havia se livrado de sua alma, e nem havia notado que ela se fora até este exato momento. Havia ganhado tudo que sempre quis, e agora estava falido de maneiras que seu contador nunca poderia medir. Enquanto Ricardo estava chacoalhando ao redor de sua gaiola dourada, Marina estava regando suas hortênsias. Sua nova casa era um sobrado modesto num bairro tranquilo de Santa Teresa, o tipo de lugar com uma varanda ampla na frente e uma porta de tela que rangia levemente. Era um mundo longe da mansão da Barra, e ela nunca se sentirá mais em paz. A casa não estava cheia de arte curada por seu valor de investimento. Estava cheia da arte bagunçada e vibrante de seus filhos, emoldurada e pendurada com orgulho. O ar cheirava a terra de vaso, cera de móveis com limão e os biscoitos de chocolate que Sofia estava assando na cozinha. Depois de deixar Ricardo, ou melhor, depois que ele anunciou que estava deixando ela, houve um período de queda livre. O choque, a traição, a humilhação pública pura havia sido um golpe físico. Por semanas, ela funcionou no piloto automático. Seu mundo encolheu para as necessidades imediatas de seus filhos, Léo e Sofia. Suas amigas se reuniram, esperando que ela desmoronasse. Trouxeram caçarolas e vinho e falaram de Ricardo em tons baixos e furiosos. Disseram para ela contratar o advogado mais cruel que pudesse encontrar para tirar dele até o último centavo.
Mas conforme o choque inicial diminuiu, algo mais tomou seu lugar. Não era um desejo de vingança. Era uma percepção lenta e crescente de clareza. Por anos, ela havia vivido na sombra de Ricardo, sua própria identidade subsumida por seus papéis de esposa e mãe. A mansão havia começado a parecer uma prisão muito antes da chegada de Camila, um lugar onde suas próprias paixões, sua arte e seu amor pelo design eram tratados como hobbies singelos e fofos. Ela olhou para seus filhos, para a raiva latente de Léo e a dor confusa e silenciosa de Sofia, e percebeu que se afundar na vitimização era um luxo que não podia se dar. Mais que isso, não era quem ela era. A mesma mulher que havia vendido o carro do pai e esboçado logos em guardanapos de lanchonete ainda estava lá, enterrada sob anos de domesticidade. Ela só tinha que se encontrar novamente. Então, ela se mudou da mansão, recusando a oferta de Ricardo de colocá-la num condomínio de luxo estéril. Em vez disso, encontrou esta casa, um lugar que precisava de trabalho, um lugar onde podia derramar sua própria energia. Começou um pequeno negócio de paisagismo, canalizando seu olho artístico para criar jardins belos e serenos para as pessoas. Começou com o quintal de uma amiga, depois o de uma vizinha, e logo, através do boca a boca, tinha uma lista de espera. Não era um empreendimento de vários milhões de reais, mas era dela. Estava construindo algo novamente com suas próprias mãos. Mãe, os biscoitos estão prontos, Sofia gritou da cozinha. Marina sorriu, colocando o regador no chão. Eles cheiram maravilhosos, querida. Ela entrou, o calor da cozinha a envolvendo. Sofia, aos 16 anos, tinha a inteligência afiada do pai mas o coração compassivo da mãe. O divórcio a havia atingido duramente, mas ver sua mãe redescobrir sua própria força havia sido uma âncora poderosa. Léo ligou, Sofia disse, deslizando um biscoito perfeitamente dourado numa grade de resfriamento. Ele perguntou como foi hoje. Léo, seu filho, tinha 19 anos, era calouro na UFRJ, e ferozmente protetor. Ele havia visto a verdade do caso de seu pai muito antes de Marina permitir a si mesma, e sua raiva contra Ricardo era uma ferida crua e aberta. Foi interessante, Marina disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O papai pareceu surpreso. Sofia perguntou, sua voz tingida com uma pitada de satisfação. Marina pensou no rosto de Ricardo, a arrogância inicial derretendo em descrença atordoada. Sim, ela disse simplesmente. Acho que ele ficou. Ela não havia tomado a decisão de registrar sua parceria fundadora levianamente. Não era sobre o dinheiro, embora soubesse o valor do que lhe era devido. Era sobre reclamar sua própria história. Por 2 décadas, Ricardo havia contado a história da Campus Inovações, e a cada recontagem, seu papel havia diminuído até desaparecer completamente. Ele não estava apenas apagando de seu futuro, estava apagando de seu passado compartilhado. Seus filhos, ela percebeu, estavam crescendo ouvindo um mito, uma história onde o pai deles era um gênio solitário e a mãe era uma nota de rodapé. Ela não podia deixar isso passar. Não por ela e não por eles. Seu avô ficaria orgulhoso, sabia, Marina disse suavemente, olhando para Sofia. Ele sempre dizia, a coisa mais importante que você pode possuir é sua própria história. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia subiu para fazer lição de casa, Marina sentou na cadeira de balanço da varanda da frente, uma xícara de chá de camomila nas mãos. A rua estava silenciosa, o ar fragrante com jasmim que florescia à noite, o mesmo perfume da primeira casinha deles. Ela não pensava nisso há anos. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Eduardo Torres. Mendes ligou. Está ameaçando uma contra-ação por intenção maliciosa. Fique forte. 1 ano atrás, uma mensagem assim teria enviado ao pânico. Esta noite, ela apenas sentiu uma determinação calma. Ela não era a mulher assustada e dependente que eles pensavam que era. Ela era a mulher que havia ajudado a construir um império a partir de uma garagem. Havia enfrentado falência, exaustão e obstáculos esmagadores. Um advogado beligerante num terno de R$ 5.000 dificilmente parecia intimidante em comparação. Ela pensou em Ricardo, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e cansada. Ele havia ganhado o mundo mas perdido sua bússola. Estava à deriva no mar de sua própria criação, cercado por coisas brilhantes e vazias. Ela não estava lutando contra ele por vingança. De um jeito estranho, estava lutando por ele também. Estava lutando pela verdade porque apenas confrontando a história real de como ele chegou ao topo é que ele teria uma chance de encontrar o homem que costumava ser. O homem que havia sido seu parceiro em todos os sentidos da palavra. A moção que Marina registrou mandou uma onda de choque através do mundo cuidadosamente construído de Ricardo.
A história vazou para a imprensa financeira. Não os detalhes bagunçados do caso, mas a narrativa muito mais atraente da ex-esposa brilhante reivindicando sua participação no império tecnológico. As manchetes foram brutais. O fantasma na máquina. Ricardo Campos apagou sua cofundadora. De repente, Ricardo não era apenas um CEO se divorciando. Era um potencial fraudador. O Conselho da Campos Inovações, um grupo de homens estoicos de cabelos grisalhos que valorizavam estabilidade acima de tudo, estava convocando reuniões de emergência. O preço de suas ações teve uma queda pequena mas notável. A pressão dentro da mansão da Barra se tornou insuportável. A fúria inicial de Camila havia se transformado numa campanha frenética e obsessiva para gerenciar a ótica da situação. Ela estava no telefone constantemente com agentes de relações públicas e advogados. Sua voz era um staccato afiado e comandante que ecoava pelos corredores de mármore. Precisamos lançar uma declaração. Ela anunciou uma noite, andando de um lado para o outro na frente da lareira fria e apagada. Estava vestida num pijama de seda branca que provavelmente custava mais que a hipoteca mensal de Marina. Algo que a pinte como uma esposa ressentida atacando. Vamos falar sobre seu trabalho filantrópico, seu compromisso com a empresa. Precisamos controlar a narrativa, Ricardo. Ricardo estava sentado numa poltrona de couro, um copo intocado de uísque de R$ 1.000 na mão. Estava olhando para uma foto antiga que havia tirado de uma caixa de armazenamento, uma polaroid desbotada dele e Marina, jovens e radiantes, em pé na frente de sua oficina na garagem. Uma placa que haviam pintado à mão estava pregada na porta, sede da Campos Inovações. Não a narrativa, Camila, ele disse, sua voz cansada. Há apenas a verdade. A verdade é o que as pessoas acreditam, ela retrucou, sua frustração transbordando. E agora, eles estão começando a acreditar nela. Isso está afetando a empresa. Isso está afetando meu futuro, nosso futuro. Lá estava novamente, o interesse próprio no e sem verniz. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e viu o pânico cru em seus olhos. Ela não estava entrando em pânico por ele ou pela integridade do trabalho de sua vida. Estava entrando em pânico porque o estilo de vida dourado no qual havia trabalhado tanto para entrar estava sob ameaça. O estilo de vida, o status, a segurança. Tudo estava ligado a um número numa conta bancária. Um número que Marina estava agora ameaçando reduzir significativamente. Quando nos conhecemos pela primeira vez, Ricardo disse lentamente, a memória surgindo com clareza dolorosa. Você me disse que estava impressionada com minha determinação, minha visão. Eu estava, ainda estou, ela disse, seu tom suavizando enquanto tentava uma tática diferente. Ela se aproximou e se ajoelhou perto de sua cadeira, colocando uma mão no joelho dele. Você é o homem mais brilhante que já conheci. Não, ele disse, balançando a cabeça. Você estava impressionada com meu jato. Estava impressionada com meu penthouse em São Paulo. Estava impressionada com o fato de eu poder fechar um restaurante estrelado para um jantar privado. Você se apaixonou pelos resultados, Camila. Nunca teve interesse no processo. Ela recuou como se ele a tivesse esbofeteado. Isso não é justo. Eu te amo. As palavras soaram ocas, ensaiadas. Ela amava. Ou amava a ideia dele, o poder que ele exercia. Ele se lembrou dos anos brutais do início com Marina, as semanas de trabalho de 100 horas, os jantares de miojo, o medo roedor constante do fracasso. Marina havia estado nas trincheiras com ele. Havia celebrado cada pequena vitória e amortecido cada golpe esmagador. Camila havia chegado para o desfile da vitória, taça de champanhe na mão. O ponto de ruptura veio alguns dias depois. Ricardo estava numa teleconferência com o conselho, um caso brutal onde foi forçado a defender sua integridade pessoal. Estava exausto e desmoralizado. Depois que desligou, entrou no quarto principal para encontrar Camila cercada por amostras de tecido e revistas de decoração. Estou pensando que devíamos refazer a casa de Búzios, ela anunciou alegremente, como se ele não tivesse acabado de ser viviseccionado profissionalmente. Essa decoração está tão datada. Quero algo mais moderno. Linhas limpas. O que você acha deste mármore italiano? Ela ergueu uma revista, apontando para um banheiro que parecia uma suíte cirúrgica. Ricardo a encarou. A desconexão completa e total de sua realidade era impressionante. Ele estava lutando pela alma de sua empresa, por sua reputação, e ela estava preocupada com decoração de interiores. Uma risada escura e amarga escapou de seus lábios. O que é tão engraçado? Ela perguntou, franzindo as sobrancelhas. A casa de Búzios, ele disse, as palavras pingando com uma ironia que ela não podia possivelmente compreender.
Marina odiava aquela casa. Ela disse que era ostentação. Disse que a compramos para impressionar pessoas de quem nem gostávamos. Bem, ela estava errada, Camila disse defensivamente. É uma propriedade de prestígio. Não, Camila, ele disse, o cansaço em sua voz substituído por uma clareza súbita e arrepiante. Ela estava certa. Ele foi até o closet, um espaço amplo maior que seu primeiro apartamento. Pegou uma mala. O que você está fazendo? Camila perguntou, sua voz subindo em alarme. Vou para um hotel, ele disse, jogando camisas e calças na mala com precisão metódica. Preciso de espaço. Preciso pensar. Pensar sobre o quê? Como lutar contra ela? Não, Ricardo disse, parando para olhá-la, a polaroid da garagem piscando em sua mente. Preciso pensar sobre como contar a verdade. O pânico inundou o rosto de Camila. Esta era uma variável para a qual ela não havia se preparado. Um Ricardo que não estava interessado em lutar ou vencer a qualquer custo. Você não pode estar falando sério. Vai arruinar tudo. Por quê? Alguma culpa fora de lugar por uma mulher que você deixou para trás. Eu não apenas a deixei para trás, Camila, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Tentei apagá-la, e estou apenas começando a entender a diferença. Ele fechou a mala e saiu do quarto, deixando-a parada sozinha entre suas amostras e revistas, a rainha silenciosa de um reino vazio e desmoronando. O silêncio estéril da suíte do hotel foi um alívio bem-vindo. Pela primeira vez em anos, Ricardo estava cercado por uma ausência de expectativas. Não havia membros do conselho para apaziguar, nenhuma agenda social para gerenciar, nenhuma Camila tentando redecorar suas vidas. Havia apenas ele e o peso esmagador de suas próprias escolhas. Foi nesta solidão que ele percebeu que a batalha com Marina sobre a empresa era um sintoma de uma doença muito mais profunda. As vítimas reais de sua guerra contra o passado eram seus filhos. Ele não havia visto muito de Léo e Sofia desde a separação. Disse a si mesmo que era porque eles estavam ocupados com suas próprias vidas, faculdade, ensino médio, amigos. Mas a verdade era que ele havia mantido distância porque a presença deles era um espelho refletindo uma versão de si mesmo que não queria ver, um fracasso como pai. Suas tentativas de conexão eram desajeitadas e transacionais. Mandava dinheiro, comprava presentes caros que eles não pediam, e sugeria passeios a restaurantes 5 estrelas onde o silêncio entre eles era tão espesso e pesado quanto as cortinas de veludo. Ele decidiu tentar novamente, não com um grande gesto, mas com algo simples. Ligou para Sofia. Oi, querida, é o papai. A pausa do outro lado da linha foi reveladora. Oi. Estava pensando. Você e o Léo estariam livres para comer uma pizza neste fim de semana. Naquele lugar antigo que costumávamos ir em Ipanema. Do seu Zé. Outra pausa. O seu Zé era o lugar deles. Era barato, barulhento, e tinha toalhas xadrez vermelhas engorduradas. Era onde iam para aniversários e depois dos jogos de futebol. Era um lugar do antes. Vou ter que perguntar pro Léo, Sofia disse, sua voz sem compromisso. Te mando mensagem. Ela mandou mensagem algumas horas depois. Léo disse que podemos no sábado às 19 horas. A falta de entusiasmo era palpável, mas era um sim. Quando ele entrou no seu Zé naquele sábado, eles já estavam lá, sentados numa mesa no fundo. Vê-los juntos foi um choque. Léo, com seus olhos escuros e intensos, tão parecidos com os de Marina, tinha um braço protetor apoiado nas costas da cadeira atrás da irmã. Sofia estava mexendo no fio solto da calça jeans, os ombros curvados. Eles pareciam 2 soldados em território hostil. Oi, Ricardo disse, se sentando na mesa. O vinil estava rachado e familiar. Obrigado por virem. Sofia queria, Léo disse, sua voz sem emoção. Foi uma clarificação imediata. Só estou aqui por ela. O abismo entre eles parecia imenso, intransponível. Ele tentou preenchê-lo com conversa fiada. Perguntou a Léo sobre suas aulas, a Sofia sobre seu próximo projeto de arte. As respostas deles foram cortantes, monossilábicas. O ar estava espesso com acusações não ditas. O barulho alegre da pizzaria, famílias rindo, pedidos sendo gritados, apenas destacava seu próprio silêncio forçado. A pizza chegou, uma grande de pepperoni como sempre pediam. Ricardo serviu uma fatia para cada um ato doméstico simples que parecia alienígena e performático. Foi Sofia que finalmente quebrou a tensão. A mãe disse que você se mudou de casa. É, Ricardo disse, grato pela abertura. Estou no hotel por um tempo. Só precisava de um pouco de silêncio. Silêncio de quê?
Léo desafiou, seus olhos se estreitando. Sua noiva te irritando? É trabalho difícil gerenciar a vida pela qual você explodiu a nossa. Léo, Sofia sussurrou, colocando uma mão em seu braço. Não, é uma pergunta justa, Ricardo disse, olhando para seu filho. Ele viu não apenas raiva, mas uma mágoa profunda e profunda. Eu fiz uma bagunça das coisas. Eu sei disso. Uma bagunça? A risada de Léo foi áspera. Uma bagunça é quando você derrama alguma coisa. Você detonou uma bomba no meio da nossa família e saiu andando com sua nova namorada enquanto a mãe teve que catar os cacos. Você chama isso de bagunça. Cada palavra era verdade. Ouvir isso de seu filho foi como engolir vidro. O que você está fazendo com a mãe agora com a empresa? Léo continuou, sua voz tremendo de fúria contida. Ela nos contou a verdade sobre tudo. Como ela te ajudou a começar. Você não apenas a deixou. Tentou roubar toda a história de vida dela. Você tem alguma ideia de como é isso? Ver sua mãe ter que lutar pelo crédito da própria vida contra o homem que deveria ser seu parceiro. Ricardo não tinha defesa. Não havia nada que pudesse dizer que não soasse como uma desculpa oca. Então, ele apenas sentou ali e aguentou. Sua mãe, ele disse, sua voz rouca, é a pessoa mais brilhante e resiliente que já conheci. E eu a dei como garantida. Esqueci quem eu era, quem nós éramos. Comecei a acreditar na minha própria propaganda. Sinto muito, muito mesmo por tudo isso. Não era suficiente. Um pedido de desculpas não podia costurar as feridas que ele havia infligido, mas foi a primeira coisa honesta que disse a seus filhos em anos. Sofia havia ficado quieta, seus olhos se enchendo de lágrimas. Sinto sua falta, ela sussurrou tão baixinho que ele mal ouviu. Sinto falta de quem você costumava ser. Esse foi o golpe que finalmente o estilhaçou. Não foi a raiva de Léo, mas a dor silenciosa de Sofia. Foi a percepção de que seus filhos não estavam apenas bravos com suas ações. Eles estavam de luto pelo pai que ele havia sido. Um pai que ia aos jogos de futebol deles, que os ajudava com a lição de casa, que existia em suas vidas como uma presença calorosa e constante, não um benfeitor rico e distante. Ele olhou para seus dois filhos, essas pessoas incríveis que ele e Marina haviam criado, e viu a extensão devastadora completa de suas escolhas. O dinheiro, a mansão, o elogio do mundo dos negócios, tudo era cinza. Ele havia se focado tanto em construir um legado de sucesso que havia completamente destruído sua própria família. Seu retrato nas vidas deles estava desbotando, e ele era quem segurava a borracha. No dia em que deveriam voltar ao tribunal, a atmosfera estava completamente diferente. A história havia ganhado vida própria, e a sala estava cheia de um burburinho baixo de expectativa. Ricardo chegou sozinho. Havia oficialmente rompido o noivado com Camila, uma conversa transacional feia que envolveu advogados e acordos de confidencialidade. Pareceu menos como um término e mais como uma fusão hostil desmoronando. Ele não sentiu tristeza, apenas um senso sombrio de alívio, como se uma febre tivesse quebrado. Ele se sentou à sua mesa com Augusto Mendes ao lado. Mendes estava tenso, sua confiança lisa usual substituída por uma defensiva quebradiça. Havia aconselhado Ricardo a lutar contra a reivindicação de Marina até o fim amargo, a enterrá-la empapelada e drenar seus recursos. Ricardo havia recusado. Não vamos contraprocessar, Ricardo havia dito a ele naquela manhã. Não vamos tentar desacreditá-la. Vamos escutar. Mendes havia olhado para ele como se tivesse perdido a cabeça. Quando Marina entrou com Eduardo Torres, ela parecia exatamente a mesma, composta, resoluta. Mas desta vez, quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ele não desviou o olhar. Ele segurou seu olhar e deu um pequeno aceno quase imperceptível. Foi um gesto de concessão, de respeito. Ele viu um lampejo de surpresa nos olhos dela antes de ela voltar sua atenção para a juíza. Doutor Mendes, a juíza Silva começou, seu tom todo negócios. Da última vez que estivemos aqui, o Dr. Torres fez uma reivindicação bastante extraordinária em nome de sua cliente. Você tem uma resposta. Mendes se levantou, mexendo em seus papéis. Excelência, com todo respeito, a reivindicação é infundada. Embora o Sr. Campos reconheça o apoio de sua ex-esposa nos primeiros anos, como qualquer cônjuge apoiaria outro, isso de forma alguma constitui uma parceria legal. Ele continuou falando, citando precedentes legais e estatutos corporativos. Ricardo mal escutou. Estava observando Marina. Estava se lembrando. Ele a viu na mesa da cozinha às 2 da manhã, reescrevendo seu plano de negócios porque, como ela gentilmente colocou, o dele era brilhante na tecnologia, mas um pouco confuso nos humanos.
Ele a viu encantando seu primeiro investidor cético, não com números, mas com uma explicação apaixonada e eloquente de como seu produto genuinamente melhoraria as vidas das pessoas. Ele era o engenheiro. Ela era a consciência. Ele havia construído o motor, mas ela havia desenhado o mapa. Doutor Torres, a juíza provocou quando Mendes finalmente terminou. Eduardo Torres se levantou. Excelência, poderíamos passar semanas ouvindo funcionários antigos. Poderíamos trazer contadores forenses e especialistas em propriedade intelectual. Poderíamos transformar isso numa guerra longa, feia e muito pública. Ele pausou, deixando as palavras pairarem no ar. Ricardo viu Mendes se preparando para o ataque. Mas minha cliente não tem desejo de fazer isso, Torres continuou. Isso nunca foi sobre travar uma guerra. Foi sobre corrigir o registro. Portanto, gostaríamos de propor um tipo diferente de acordo. Ele colocou uma única pasta fina na mesa. Um oficial entregou uma para a juíza Silva e outra para Mendes. Ricardo se inclinou para olhar a cópia de Mendes. Não era uma exigência por dinheiro. Não era uma reivindicação por uma porcentagem da empresa. Era uma única página em espaço duplo. No topo, em letras maiúsculas, dizia: a história oficial da Campos Inovações, os anos fundadores. Abaixo estava uma narrativa, uma história. Detalhava a concepção da empresa, não como o mito do gênio masculino solitário, mas como a verdade, uma parceria. Falava da garagem, da herança de Marina, de suas contribuições de design, de seu papel em moldar o ethos da empresa. Não diminuía o papel de Ricardo como visionário tecnológico, mas elevava o dela ao seu lugar legítimo como cofundadora, estrategista e bússola moral. O parágrafo final era a proposta de acordo. Declarava que Marina renunciaria a todas as reivindicações de ações fundadoras e qualquer participação financeira além da divisão padrão de bens matrimoniais. Em troca, o documento, esta história verdadeira, seria inserido no registro corporativo oficial da Campos Inovações. Seria emoldurado e pendurado no lobby da sede corporativa, e seria a primeira página da seção sobre nós no site da empresa em perpetuidade. Ela não estava pedindo seu dinheiro. Estava pedindo a verdade. O silêncio no tribunal era absoluto. Augusto Mendes encarou a página, completamente perplexo. Este era um movimento tão fora do manual legal que ele não tinha resposta. Você não podia lutar contra uma história com um processo. A juíza Silva terminou de ler, tirou os óculos, e olhou da página para Marina e depois para Ricardo. Um olhar lento e conhecedor de profundo respeito despontou em seu rosto. Senhor Campos, ela perguntou, sua voz mais suave que antes, qual é sua resposta a esta proposta? Este era o momento, a culminação de tudo. Ele ainda podia lutar. Podia reverter para o homem que havia sido, o homem que vencia a qualquer custo. Podia salvar sua fortuna e seu ego, ou podia salvar a si mesmo. Ricardo se levantou lentamente. Não olhou para seu advogado. Olhou diretamente para Marina. Excelência, ele disse, sua voz clara e firme, encontrando uma força que não sabia que ainda possuía. Li o documento da senhora Marina, e considero-o completamente preciso. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Suas contribuições não foram apenas solidárias, foram fundamentais. Sem ela, não haveria Campos Inovações. Aceito sua proposta integralmente, e gostaria de declarar para este tribunal e para o registro que sinto muito profundamente por minhas tentativas de apagá-la de uma história que é tanto dela quanto minha. Ele olhou para Marina. Pela primeira vez, sua compostura serena se quebrou. Uma única lágrima traçou um caminho pelo rosto dela. Não era uma lágrima de tristeza ou vitória, era uma lágrima de libertação. A verdade, depois de tantos anos, finalmente havia sido falada. As consequências imediatas foram um borrão. A batida do martelo da juíza foi um tiro de largada para uma enxurrada de movimento. Advogados se aglomeraram. Repórteres se mexeram, mas Ricardo não viu nada disso. Ele sentiu uma estranha leveza, como se um peso massivo e invisível que carregara por anos tivesse acabado de ser erguido. Havia se rendido publicamente, desistido do mito que havia tão cuidadosamente construído, e ao fazê-lo, havia ganhado de volta um pedaço de si mesmo que pensou estar perdido para sempre. Augusto Mendes estava apoplético. Ricardo, o que você fez? Ele sibilou enquanto empacotavam suas pastas. Você acabou de entregar a ela uma bomba de relações públicas. Admitiu no registro que a história oficial da sua empresa era uma mentira. Não, Augusto, Ricardo disse calmamente, encontrando o olhar furioso de seu advogado. Acabei de admitir a verdade. Há uma diferença. Ele assinou a última papelada que seu advogado empurrou para ele. Sua mão firme.
Não sentiu arrependimento. Ele viu Marina e Eduardo Torres do outro lado da sala, falando baixinho com o escrivão. Sabia que tinha que falar com ela, não para negociar ou explicar, mas simplesmente para terminar. Ele caminhou até lá, seus passos ecoando, seu coração batendo. Torres o viu chegando, e com um aceno para Marina, discretamente se afastou. Eles ficaram de frente um para o outro no tribunal, agora esvaziando. O silêncio entre eles não estava mais carregado de tensão, mas preenchido com o peso de 24 anos de história compartilhada. O bom, o ruim, o belo e o quebrado. Obrigada, Ricardo. Marina disse, sua voz baixa. Não eram os agradecimentos triunfantes de uma vencedora, mas um reconhecimento simples e genuíno. Não me agradeça, ele disse, sua voz grossa de emoção. Você não deveria ter tido que fazer nada disso. Era sua história desde o início. Só sinto muito ter demorado tanto para lembrar como lê-la. Ele procurou em seu rosto, procurando pela raiva e ressentimento que merecia ver ali, mas havia-se ido. Em seu lugar havia uma tristeza profunda e cansada e algo mais, um lampejo da velha compaixão, a empatia que ele havia confundido com fraqueza por tanto tempo. Por quê? Ele perguntou, a pergunta escapando dele antes que pudesse pará-la. Por que fazer desse jeito, Marina? Você podia ter me levado por milhões. Podia ter aleijado a empresa. Ela olhou por um momento em direção às grandes janelas que davam vista para a cidade. O que isso teria cumprido? Nossos filhos viriam o pai deles arruinado e a mãe se tornar uma mulher amarga e rica. A empresa que construímos juntos seria manchada. Tudo teria sido em vão. Eu não queria destruir nosso passado, Ricardo. Queria reclamá-lo. Ela se virou de volta para ele, seus olhos claros e diretos. Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre nossos filhos. Eu queria que Léo e Sofia soubessem que a mulher que os criou não era apenas a esposa de alguém. Queria que soubessem que a mãe deles ajudou a construir algo importante. Queria que soubessem que uma parceria, uma de verdade, é sobre mais do que o que está escrito num certificado de ações. As palavras dela o atingiram com a força de um golpe físico. Em todos os seus cálculos, todas as suas justificativas egoístas, ele nunca havia considerado essa perspectiva. Ele havia estado tão consumido com o que estava ganhando, enquanto ela havia lutado pelo que seus filhos estavam perdendo, uma história da qual se orgulhar. Um soluço cru e irregular se quebrou de seu peito. Foi um som de dor pura e não diluída por seu casamento, por sua família, pelo homem que havia falhado em ser. A fachada polida de Ricardo Campos, CEO, se estilhaçou completamente, deixando apenas um homem quebrado e contrito. Ele não tentou esconder. Deixou ela ver a profundidade completa de seu acerto de contas. Marina não correu para confortá-lo. Não ofereceu platitudes. Simplesmente ficou ali e testemunhou sua dor, concedendo-lhe a dignidade de seu próprio colapso. Ela o havia visto no seu melhor e no seu pior, e estava o vendo agora no seu mais despido e honesto. Depois de um longo momento, ele finalmente conseguiu se controlar. Enxugou os olhos, sentindo-se completamente exposto. Estou vendendo a casa, ele disse, as palavras saindo em cascata. E Camila, acabou. Terminou. Ele não estava dizendo para reconquistá-la. Sabia que isso era impossível. Estava dizendo porque precisava que ela soubesse que a ilusão havia acabado. Ele havia terminado com a vida que construíra numa fundação de mentiras. Marina simplesmente acenou, aceitando a informação sem julgamento. O que você vai fazer agora? Não sei, ele admitiu, e foi a resposta mais honesta que havia dado em uma década. Tentar ser um pai. Tentar ser um homem melhor. Soava irremediavelmente clichê, mas no silêncio daquele tribunal, parecia um voto sagrado. Ele sabia que não podia ganhar seu perdão. Não realmente. Isso não era dele para pedir. Mas talvez, apenas talvez, pudesse começar o processo longo e árduo de ganhar de volta seu próprio autorrespeito. 3 meses depois, o mundo parecia diferente. Fiel à sua palavra, Ricardo havia implementado a proposta de Marina. A história fundadora recém-batizada era a primeira coisa que os visitantes viam no site da Campus Inovações. Uma cópia lindamente emoldurada impressa em papel de arquivo pendurava no lobby logo ao lado da declaração de missão da empresa. Causou um rebuliço na indústria, mas positivo. A história de reconciliação e integridade era muito mais poderosa que a história de um divórcio bagunçado. As ações da empresa, depois do tremor inicial, nunca estiveram tão altas. Ricardo vendeu a mansão da Barra e se mudou para um apartamento modesto e confortável em Ipanema, a algumas quadras da praia. Vendeu o jato e a BMW. Começou a liderar a fundação filantrópica da empresa,
uma parte do negócio que sempre havia delegado, e encontrou um senso surpreendente de propósito nisso. Estava trabalhando para construir algo que não era medido em margens de lucro. O trabalho mais difícil, no entanto, era reconstruir as ruínas de sua família. Foi um processo lento e meticuloso sem garantia de sucesso. Ele não tentou mais comprar o afeto de seus filhos. Em vez disso, apareceu. Foi às exposições de arte de Sofia e aos debates universitários de Léo. Não sentou na primeira fileira. Ficou discretamente no fundo, não esperando nada. Mandava mensagens para eles, não para marcar encontros, mas para dizer que estava orgulhoso deles. A primeira ruptura veio inesperadamente. Léo tinha uma apresentação importante de economia, e seu laptop pifou na noite anterior. Depois de tentar tudo, no momento de desespero, ele ligou para Ricardo. Ricardo largou tudo e passou as próximas 6 horas com seu filho, não como um CEO delegando um problema, mas como um pai, pacientemente ajudando-o a recuperar os arquivos e reconstruir a apresentação. Trabalharam até o amanhecer, alimentados por café e um senso compartilhado de propósito. Conforme o sol nascia, Léo olhou para ele do outro lado da mesa da cozinha, exaustão e gratidão em seus olhos. Obrigado, pai, ele disse. As 2 palavras foram uma ponte sobre um cânion vasto. Sua relação com Marina encontrou um novo ritmo silencioso. Eles não eram amigos, não no sentido tradicional. As cicatrizes eram profundas demais para isso. Mas eram parceiros num novo empreendimento, criando seus filhos juntos na idade adulta. Falavam uma vez por semana, discutindo as aplicações de faculdade de Sofia ou os planos de estágio de verão de Léo. As conversas eram educadas, às vezes um pouco formais, mas sustentadas por um respeito recém-encontrado. Num sábado à tarde, Ricardo estava num parque local assistindo Sofia jogar numa liga de futebol de fim de semana. Do outro lado do campo, ele viu Marina na linha lateral torcendo. Ele havia feito questão de manter distância nesses eventos, dando espaço a ela. Mas hoje, ela caminhou até ele. Ela melhorou muito nos escanteios, Marina disse, seus olhos em sua filha. Ela tem sua determinação, Ricardo respondeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, 2 pais assistindo seu filho, um passado compartilhado e um futuro separado convergindo no momento presente. Léo me disse que você o ajudou com o projeto, Marina disse, se virando para olhá-lo. Foi uma coisa boa que você fez, Ricardo. Foi o mínimo que podia fazer, ele disse. Não, ela disse, seu olhar firme. Não foi. Foi um começo. Um apito soprou, e o jogo acabou. O time de Sofia havia ganhado. Ela correu, suada e radiante, e abraçou sua mãe. Então se virou e, sem hesitação, deu um abraço em Ricardo também. Foi a primeira vez que ela havia iniciado qualquer carinho físico desde a separação. Ele segurou sua filha, sobrecarregado, e encontrou o olho de Marina por cima do ombro de Sofia. Ela lhe deu um pequeno aceno quase imperceptível. Não era uma promessa de perdão, e certamente não era uma pista de reconciliação. Era um reconhecimento de que ele estava presente, que estava tentando, que a primeira pedra de uma nova fundação havia sido colocada. Ele sabia que nunca recuperaria o que havia tão descuidadamente jogado fora. A família que tivera era um país ao qual nunca poderia retornar. Mas parado ali, entre a mulher que havia ferido e a filha que estava tentando reconquistar, sentiu um lampejo de algo que não sentia há anos: esperança. O caminho para a redenção era longo e incerto, mas pela primeira vez, ele estava finalmente caminhando na direção certa. Gente, essa história é um lembrete poderoso de que riqueza verdadeira não é medida por preços de ações ou metros quadrados, mas pela integridade de nossos relacionamentos e a verdade de nossas próprias histórias. A jornada de Ricardo de milionário arrogante a pai arrependido mostra que nunca é tarde demais para assumir responsabilidade e começar o trabalho difícil de reconstruir. A força silenciosa de Marina nos ensina que poder nem sempre ruge. Às vezes é encontrado na coragem de exigir a verdade. E olha só, no final das contas, Marina não queria destruir Ricardo. Ela queria salvar a história deles. Queria que seus filhos soubessem que a mãe não era apenas a esposa de alguém, mas uma construtora, uma visionária, uma parceira de verdade. O que vocês acharam da decisão final de Marina no tribunal? Acreditam que a redenção de Ricardo é real? Me conta aqui nos comentários qual parte mais tocou vocês. Se essa história mexeu com vocês, deixa aquele like maroto, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes e verdadeiras da vida real. Porque no final do dia, pessoal, todos nós temos uma segunda chance de fazer a coisa certa.
Às vezes só precisamos da coragem de admitir quando erramos e começar de novo. Valeu, galera! Até a próxima!